público-alvo e persona? Eu preciso ter isso para o meu livro de não ficção? Com certeza eu vou te explicar direitinho. Se você não me conhece, eu sou Stefânia Andrade, eu sou escritora, autora de 13 livros no momento e vários outros no forno e um best-seller no meu currículo. E agora a gente vai falar sobre público-alvo. Bem, as pessoas que já trabalham com vendas, com infoprodutos, né, os empresários e tudo mais, já estão muito acostumados em falar na persona. Então a gente pensa no público-alvo geral e dentro desse público-alvo a gente pensa na persona, quer dizer, qual é um personagem que seria o nosso cliente ideal, que sintetiza, né, todo o nosso público-alvo, mas é o público-alvo que a gente gostaria de ter. Então a gente monta ali uma persona, né, um personagem. É uma mulher, quantos anos tem, o que ela gosta, o que ela sonha, quais são os medos dela e tudo mais. Quando a gente fala de um livro de não ficção, a gente também precisa pensar no público-alvo, tá? Nos de ficção também, mas agora a gente vai se preocupar mais nessa área porque é o que a gente está conversando aqui. A gente está falando de mentores, empresários, profissionais liberais escrevendo seus livros que são dentro da sua área. Bora lá! Você vai escrever o seu livro para um público geral ou para um público muito específico? Por exemplo, você é nutricionista, você está escrevendo para outras nutricionistas? Então, a linguagem que outras nutricionistas vão entender. Agora, se você está falando para o público final, para pessoas em geral, você vai ter um outro tipo de linguagem. Mesma coisa se você é uma pessoa da área do direito, se você é uma pessoa da área da engenharia, se você é das terapias. Se você vai falar com o profissional da sua área, se você é mentor dessa área e está escrevendo para os profissionais da área, como eu faço? Eu escrevo para professores. Sou formadora de professores e escrevo para professores. Consigo ter uma linguagem que esse profissional vai compreender. Agora, se eu vou escrever um livro para pais, falando de alfabetização, por exemplo, eu tenho que ter outro tipo de linguagem. Se você vai falar para leigos que não são exatamente formados na sua área, você precisa ter um outro tipo de linguagem. Mas, mesmo quando a gente está falando com o público em geral, a gente precisa entender que a gente precisa fechar ali com quem exatamente a gente quer falar. Porque nós estamos falando mais com jovens? Nós estamos falando com adultos, o nosso foco são pais, por exemplo, então a gente vai falar sobre telas, né? O uso de telas na infância, a gente vai falar sobre birra de criança de 3 anos, então eu quero falar com os pais. Então eu preciso pensar na minha linguagem e nos exemplos, nas analogias, as metáforas dentro do meu livro precisam ser próximos da linguagem desses pais. Se o seu objetivo do livro, você já viu ali quais são os objetivos do seu livro, esse é o primeiro passo para escrever o seu livro de não ficção. Depois que você já tem os objetivos, aí sim você vai pensar no seu público-alvo. É possível pensar já nos seus clientes ou na sua base de clientes, na sua comunidade, nos seus alunos, nos seus mentorados. Mas você quer escrever especificamente para eles com os jargões que você utiliza, com a linguagem que a comunidade já entende, ou você gostaria de ampliar um pouco mais para atingir outras pessoas? Então veja bem que a gente precisa adequar. Então eu quero que você pare, pense e registre qual é o seu público-alvo. Para quem você está escrevendo esse livro? E uma outra pergunta importante que eu quero que você se faça é: por que essa pessoa vai querer ler o seu livro? Por quê que ela vai procurar o seu livro? Por que ao ver esse livro na mão dela, ela vai decidir comprar? Ela vai querer ler, não só comprar, mas ler o livro? Essa é uma pergunta importante que você precisa se fazer e precisa registrar. E se você precisar de mais ajuda sobre a produção do seu livro de não ficção, é só me chamar aqui embaixo.